falar um pouquinho aqui e um casal vai se pronunciar hoje no meio da pregação. Fique atento, vocês dois, que eu vou chamar no meio. Vida e profundidade, leiamos, por favor, esse versículo 1, 2, 3 já. Em conhecer ao Senhor. Obrigado, pessoal da mídia. Está muito legal, tudo funcionando. A vida cristã é uma jornada. Só é salvo se chegar ao final. Não pense que isso é pouca coisa. No meio do caminho vem escândalo, maledicência, blá, 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 chuva, pandemia. Só vai chegar no final. Só vai ser salvo se chegar no final. Os passos, você já sabe, a mudança da natureza, deixar o pecado e a velha vida, desejar e buscar. Porém, aqui nós começamos um pouquinho diferente. Os maus exemplos. Nós falamos na semana passada sobre os bons exemplos da Bíblia, todos os bons exemplos, falei vários. Falei os fenômenos que aconteceram, mostrei o universo parou, né? Você lembra disso? Tem muito mais dados científicos que eu poderia ter mostrado, mas eu queria falar aqui sobre esses elementos aqui. Queria pedir às mulheres que lessem essa primeira frase, são duas frases. As mulheres leiam a primeira frase, que começa com nenhum. Pode ler? E os homens vão ler a segunda frase. Negativamente nas virtudes espirituais. E pautam-se apenas nas virtudes meramente humanas. Irmãos, é impressionante. Nós falamos dos que se destacaram, todos eles dependentes de Deus. Agora, dos que se destacam na Bíblia negativamente, todos eles apenas pessoas fortes. Como eu coloquei aí, super alma, super carne. Por exemplo, Caim. Deus vai falar com Caim, o que ele diz para Caim, para Deus? Sou eu, porventura, o guardador do meu irmão? Um homem, uma força de ego forte, um homem que agride Deus e responde. Lameque, ele disse assim: matei um mancebo por me ferir e um jovem por me pisar. Pelo que se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Lameque não tinha nenhum tipo de pudor para matar as pessoas. Esaú, o que aconteceu com Esaú? Que me vale a primogenitura agora que eu estou com fome? E aí depois ele chorou, diz a Bíblia, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que quando buscou arrependimento não o encontrou, ainda que com lágrimas o buscou. Hebreus 12, verso 13. Jacó, irmãos, antes do Peniel, que cabo enrolado era aquele? Jacó era armador antes do Peniel. Mentia, enganava, foi enganado. Labão enganou. Ele enganou na primogenitura, enganou com a pele de carneiro quando enganou seu pai, etc. Faraó, irmãos, por exemplo, Faraó, a Bíblia apresenta muitas vezes a figura de Faraó. 293 vezes a Bíblia fala de Faraó. É brincadeira? Faraó não é uma figura fraca na Bíblia, é uma figura bem presente. Pois Faraó, qual é a virtude de Faraó, queridos? Arrogância, domínio, poder, insistência, prepotência. As virtudes desses homens todos aí, não tem nenhuma virtude espiritual. Homem de oração, quebrantado, humildade, mansidão, não tem nada. O outro, Saul foi escolhido para ser rei. Por que foi escolhido? O homem mais alto de todo Israel. Diz que do ombro para cima só tinha ele, do ombro para baixo os outros. Quer dizer, o mais alto batia no ombro dele. Homem alto e bonito. Ele foi escolhido. E a virtude dele qual era? Humildade? Não. Qual era a virtude dele? Beleza. Então você observa como essas pessoas na Bíblia que dão exemplos negativos, as virtudes deles são péssimas. Absalão, a mesma coisa. Homem bonito, como ninguém em Israel, um homem com um cabelão enorme. Qual a virtude que o homem tem? Cabelo e beleza. Já pensou? Tu já pensou se aqui na igreja falasse os mais espirituais aqui, você fala, não, ele tem um cabelo. Irmão, olha o tênis de Nils. Tênis de Nils o quê, irmão? Eu uso isso aqui porque minha mulher quer. Estou com essa roupa aqui porque minha mulher quer. Eu estou achando ridículo, mas ela está achando que vale a pena, está usando. O Dutch do carro aqui, Maria Fernanda. O Dutch do carro diz Maria Fernanda. Não, fazer o quê? O carro é dela. Então, mas assim, isso não é virtude de Nils. Isso aqui não é virtude. Virtude é outra coisa. E Joabe, irmãos, um super guerreiro. Esse Joabe,
precisa ser estudado. Eu vou ver se a gente tem tempo de falar sobre Joabe. Joabe é o protótipo do homem carnal. Você vai pegar todos os atos de Joabe, são atos bons, médios, mas todos carnais. Os atos bons dele são bons, mas na carne. E no fundo, no fim das contas, ele morreu lá no altar, morto por Salomão, porque ele não encontrou a Deus. O mundo, queridos, portanto, ele exalta, o mundo sem Deus exalta e diz: acredite em si mesmo, você pode, você é capaz. Paulo Vieira está dizendo isso. Está errado? Não está errado, é um produto. Pablo Marçal está errado em dizer isso? Não, é um produto, você está pagando. Ele não está dizendo isso porque gosta de você, ele está dizendo porque você está pagando R$2.500. Está certo ele vai continuar dizendo mesmo. O cristão que faz um processo CIS, por sinal, recomendo, vou logo dizer aqui de microfone, recomendo que faça o processo CIS. Faça suas filtragens. Você faz o processo, faz suas filtragens. Não precisa sair de lá, ei, agora eu vou voar. Não precisa sair feito um bobão, achando que vai voar. Precisa disso. Mas você tem que acreditar que você é capaz, por exemplo, se você se disciplinar, de realizar as coisas. Lógico, isso não é problema. Agora, a vida espiritual é outra coisa. A vida espiritual, queridos, é outro babado, e é nisso que eu vou entrar aqui agora. Eu falei que a gente vai falar de vida em profundidade. Eu vou ler 3 passagens aqui, vou falar um pouco. Eu falei com o Fernanda que eu não queria dar um estudo tanto do quanto falar, abrir o coração com vocês. O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, é o que está escrito aí. A tradução literal embaixo diz: o espírito é o que está vivificando, a carne não é proveitosa para nada. Meus amados, você, antes de eu virar a página ali, você foi salvo de você mesmo. Quando Jesus comprou você de você mesmo. Você era escravo de si próprio. Você era escravo do seu temperamento. Você era escravo do seu conforme. Você era escravo do seu influente. Você era escravo do seu disque. Você era escravo do seu temperamento. Você era escravo, sabe de quê? Da tradição que seu pai ensinou. Que dizia assim: homem comigo tem que ser homem. Se virar nos lanã, cai no cinto. Frase de pai, carnal. Mulher comigo tem que comer regrado. Você aprendeu isso? Carnal. Jesus lhe salvou para lhe tirar dessa bobagem. Jesus lhe salvou só dos seus pecados. Jesus lhe salvou das suas tendências de pecado. Irmãos, nós vivemos num ambiente em que as mulheres estão empoderadas e criaram na segunda geração, porque essa geração já é a segunda geração, mulheres criaram outras filhas empoderadas que não respeitam maridos e não respeitam a autoridade, por exemplo. A culpa é sua que você está aqui? Não. A culpa é da geração. A culpa não é sua. Claro que não é. Porém, Jesus salvou você para você se livrar disso. Para você livrar, marido, de machismo. Jesus salvou você para te libertar do machismo. E o que é machismo? Não tem machismo na Bíblia? Não tem. Não tem. Mas quando você vai estudar direito, você descobre onde é que estão os defeitos do pecado do machismo. Você tem que estudar direito. Não tem uma palavra machismo. Então você perceba que o espírito da vida, a carne, é exatamente tudo o que é típico do temperamento e da forma de eu me comportar. Nós tínhamos um líder que abriu trabalho numa cidade aqui do interior, não vou dizer o nome da cidade, para vocês não saberem quem é. E a família dele, todo mundo na casa dele gritava, falava gritando. E eu fui lá visitar, quando cheguei lá, aquela gritaria. Aí eu falei assim: por que essa gritaria? Não, a gente sempre gritou, desde meu pai, todo mundo na casa grita. Eu falei: vocês vão parar de gritar. Ele estava querendo ser da videira, né? E eu fui lá fazer se tinha perfil, né? Aí eu falei: vocês têm que parar de gritar. Eu falei: por quê? Porque está escrito. Efésios 5:2, pelo que deixando toda a gritaria, vocês vão parar de gritar. Está escrito. Falar com respeito. Que é assim: bora almoçar, está na mesa. Meu Deus do céu.
bota na mesa e dá aquele grito de trombone. Não, rapaz, está errado isso. Mas aprendeu aonde? Aprendeu errado. Você não sabia que isso é jeito da sua carne? Lucão, quando você chegou do Rio Grande do Sul para cá, na Bahia, você estranhou bastante o comportamento dos baianos? Ele estranhou. Você lembra de algum comportamento que você... Não é nem comportamento, mas assim, coisas diferentes dos baianos, você lembra? Muito alegre, né? Então o pessoal lá é mais recolhido, mais frio, né? Carne. Porque tu vai numa igreja da cultura gaúcha, aquela frieza, você entra aqui na Bahia, eu estou caloroso. Não sei se esse calor humano é amor, não. Não necessariamente é amor. Tem que fazer uma verificação. E quando você vai no Rio Grande do Sul, todo mundo frio. Aí assim, o que é o frio? Não, estou falando frio. Estou falando frieza, assim, distanciamento. Será que também não é carne? Indiferença? Indiferença é carne. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Portanto, queridos, eu coloquei aí o axioma número 1. A carne é a parte maligna em nós. O Espírito é a parte divina em nós. Você foi salvo da sua carnalidade para não viver sua carnalidade. Você entendeu o que eu estou falando? Você tem o seu jeitão de ser. Seu jeitão de ser não serve para lhe salvar. Provavelmente serve para lhe perder. Olha o que eu estou falando. Eu disse a você que era vida em profundidade, que eu ia puxar um pouco. Provavelmente seu jeito lhe traz a perdição. Tem vários desses jeitos e trejeitos. Mas o nome disso é carne. Irmãos, para pregar, eu falei com Fernanda, a última vez que Fernanda pregou, eu disse a Fernanda, faça uma revisão, não foi, Fernanda? Na sua homilética. Eu falei, acrescente alguma coisa nova na sua homilética. Porque, queridos, a Bíblia diz sobre a homilética de Jesus, não alçará a sua voz, nem nas ruas se ouvirá, não gritará e não alçará a sua voz pelas ruas. Está escrito que Jesus não vivia gritando, pregando, gritando. Então, quando eu venho pregar aqui, eu procuro entender qual é a homilética da Bíblia, porque o resto é carne. Olha o que aconteceu em Romanos 7. Conflito interior. Eu queria que a igreja lesse um problema que Paulo detectou e resolveu com Romanos 8. Mas em Romanos 7 ele detectou esse problema, esse construto. Romanos 7, 22, 23. Vamos ler todo mundo junto, 1, 2, 3 já? Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei. Que atua em meus membros. A parte amarela, no íntimo do meu ser, outra lei atuando nos membros do meu corpo, contra a lei da minha mente. Então, o que aconteceu com a pessoa que nasceu de novo? Ficou esquizofrênica. Esquizofrênica ou bipolar? É melhor, Fernando. Ficou louca. Uma pessoa que nasceu de novo tem dupla personalidade. Tem uma personalidade que quer Deus e outra personalidade que quer lama. Tem uma personalidade que quer pecar e outra que quer ser santo. Criou uma bipolaridade. Se eu perguntar quantos aqui são bipolares, os que não levantarem a mão não são convertidos. Não são convertidos. Porque se não é bipolar, não é convertido. Só tem uma natureza, eu quero só pecar. E se você disser, não, eu só quero Deus, você é anjo. É anjo. Porque se você é descendente de Adão, tem a natureza pecaminosa, e se você tem o Espírito Santo, tem a natureza divina. Então, os dois não coadunam, não bate. E Paulo falou que essa luta está dentro dele, nos membros. Ou seja, quando você quer orar, não quer orar. Quando você quer ler a Bíblia, não quer ler a Bíblia. Você fala, rapaz, que bicho, que demônio é esse que tem dentro de mim? Não é demônio, é você mesmo. Então você é um demônio? Não, é a sua carne. É a sua natureza carnal, que nunca vai se converter. Essa natureza vem de Adão. Por isso que eu digo, coitado de Adão, eu acho melhor nem ir para o céu. Porque chegar no céu,
vai ser morto no céu, né? Vão matar Adão. Por causa dele? Não. Por causa de Adão, veio o segundo Adão, então valeu a pena. Qual é o axioma desse conflito? O conflito interior leva ou à vida abundante ou ao pecado. Você pode repetir essa frase? 1, 2, 3, já? Ou ao pecado. Não existe uma segunda alternativa. Você ou vai viver o pecado ou vai viver a vida abundante. Vou dizer a você, por exemplo, uma coisa que é normal para você. Você escolheu uma comida. Por exemplo, eu gosto de um T-bone. Eu gosto de uma carne muito salgada ou pouco salgada. Detalhe, a gente faz uma costela. Tem alguma coisa de pecaminoso ou espiritual na escolha da carne? Não. Tem alguma coisa espiritual ou pecaminoso na escolha da cor da roupa? Não. Por que então a gente diria que tudo seria carnal? Não. Porque as escolhas que não são segundo uma inclinação, elas não têm influência. Você vai comprar um carro amarelo ou carro cinza? Não tem nenhuma concupiscência que determine cor. Então, isso não tem nenhuma influência. Para você ficar achando que é tudo, agora é uma neurose, tudo é doideira. Não, não é. Por que existem, na verdade, 3 tipos de pessoas segundo a ótica espiritual. E é aqui que eu vou chamar um casal para falar. 3 tipos de pessoas no mundo sobre o ponto de vista espiritual. 1 Coríntios 2,14 fala do primeiro tipo de pessoa. Você pode ler para mim? 1 Coríntios 2,14, 1, 2, 3, já? Ele se discerne espiritualmente. Quem é o homem natural? É aquele seu tio, seu pai, que você está evangelizando, seu vizinho, que você fala, e ele só repete o mantra. Pastor é ladrão, eu preciso de Deus, Deus está comigo todo dia, aqueles mantra bobo, né? Ele não entende nada a não ser o natural, a natureza. Mas não existe só o ser humano natural, existe o ser humano. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, vamos ler? E eu, irmãos, como mais espirituais, mas como há meninos em que... Pronto, agora surgiu o crente carnal. Quem é o crente carnal? Os meninos em Cristo. O que é o menino em Cristo? O maduro em Cristo já sabe o que eu estou ensinando. Isso, por exemplo, que eu estou falando, Lucas já sabe de cor e salteado. Fernanda já sabe de cor e salteado. Por que ela está assistindo, então? Porque ela não está recebendo conhecimento, não está recebendo gnoses, ela está recebendo um espírito. Eu estou trazendo um espírito sobre ela. Quando você está recebendo gnose, é outra coisa. Gnose é o saber. Então, eu estou te dando informação, você que não conhece. Mas, por exemplo, os novos convertidos, as pessoas que foram recém-batizadas, elas estão aprendendo um conhecimento e um espírito, as duas coisas. Porque o carnal não sabe que ele está em conflito, ele tem que vencer esse conflito com a ajuda da igreja, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda, mas tem que vencer. Pode dar a ajuda que for, mas ele tem que se virar e vencer. Tem que aplicar as ferramentas. Ninguém pode aplicar a ferramenta por ninguém. E por último, 1 Coríntios 2,15, vamos ler agora, 1, 2, 3 já? De ninguém é discernido. Portanto, o homem natural não tem o espírito. O homem carnal tem espírito, mas é guiado pela alma, pela carne e pelo impulso. Por quê? Porque não aprendeu ainda. E o homem espiritual é guiado pelo espírito. Então, você tem que se enquadrar em algum desses hoje à noite. Então, perguntar a você, Caterine? Não, claro que eu não vou fazer isso. Perguntar a pessoa se é carnal, espiritual ou natural. Claro que eu não vou fazer isso. Não tem sentido. Você já sabe que natural você não é. Porque você nasceu de novo. Mas se você é carnal, eu quero que você entenda, você é psiurricose, você é uma pessoa guiada pelos impulsos, pelo temperamento, pelo jeitão, pela cultura, pela maneira que aprendeu, tudo é carne. Jesus quer conversar com você essa noite e ter um tratamento com você. Tratamento de olaria. Salmo 64, Isaías 64, verso 8. Mas eu sei, ó Senhor, que nós somos o barro e tu és o oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Jesus vem até mim e me cobra, me fala, me adverte,
as coisas que Ele quer corrigir em minha vida. Irmãos, as coisas do Espírito não são brincadeira. Semana passada eu vou dar uma justificativa, ao mesmo tempo mostrar para você o que é do Espírito Santo. Eu disse essa música que cantamos hoje, O Que Mais Quero em Meu Viver, falei para Cristóvão cantar. Só que na outra semana passada eu apresentei uma outra música. Eu quero te seguir. Olha só, eu quero te servir, Senhor, como teu discípulo. Aí eu dei a música para ele cantar. Ele não conhecia, não sei por que não conhecia. E ele foi tirar a música e foi cantar. Na hora que ele chegou aqui para cantar, não conseguiu cantar. Por que não conseguiu cantar? Ele sempre consegue cantar. Por que errou o violão todinho? A igreja ficou olhando assim, está possessa, né? Não, queridos, aí não foi a carne, aí foi exatamente o Espírito. Ele começou a chorar. Ele começou a ser tomado pela letra daquela música. E ele estava chorando e orando. Senhor, eu quero ser discípulo. Quero fazer a tua vontade para que todo... Só sabia cantar glória. Isso aí todo mundo sabe. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito de Deus, naquela hora, pegou ele e falou: e agora, filho? E aí ele passou por um processo aqui na frente de todo mundo, de choro, de quebrantamento, pedindo a Deus que aquilo fosse verdade em sua vida. Mas isso acontece comigo, com cada um, queridos. A gente faz esses processos de se desvestir do carnal e se vestir do espiritual. E não existirá vida espiritual, crescimento espiritual, abandono da criancice espiritual sem esse mergulhar no Senhor. Agora imagine uma pessoa fazer isso no seu quarto. Essa semana, eu acho que umas 3 pessoas eu mandei para o chuveiro orar debaixo do chuveiro. Alguma das pessoas aqui está balançando a cabeça agora. Vai para debaixo do chuveiro orar, filho. Aí eu disse agora na reunião de líderes, eu falei com um líder semana anterior, e aí a esposa do líder falou assim, ele ficou tanto tempo no chuveiro que eu pensei que ia acabar a água, um dos líderes. Ele foi orar e fez isso. E por que ele fez isso? Na hora que ele começa a se revestir do espiritual, ele está abrindo, Senhor, eu continuo fazendo as mesmas coisas. E ele está pegando, o carnal está chegando para Jesus e falando, Jesus, me liberta disso. Ele está se revestindo do que é espiritual. É um processo espiritual que ninguém pode fazer pelo outro. Cada um é que precisa fazer esse processo. Só que é o seguinte, a gente é materialista, a gente fica com a parte visível do Evangelho. A banda, a macro, a reunião de casais, o esboço da conexão, o abraço dos irmãos. Irmão, tudo isso é externo a você. Isso não é sua espiritualidade. A sua espiritualidade é o quanto você luta contra você mesmo. A sua espiritualidade é o quanto você é amigo do Espírito Santo contra você. É o quanto você é parceiro do Espírito Santo nas coisas que vão apresentando o seu temperamento, a sua natureza. Por exemplo, todo dia eu oro pelo governo, irmãos. Quando eu comecei a orar, eu orava por obediência. Hoje eu não oro por obediência. Hoje eu oro convicto de que Deus abençoa Lula e o Alexandre de Moraes. Você fala, meu Deus, que homem espiritual. Que seja, mas eu não comecei a orar desse jeito. Eu estava orando porque a Bíblia manda orar. Depois de um tempo eu falei, entendi. Esse é o homem certo para o tempo certo. O resto não sei. Suficiente para eu orar com fé e com tranquilidade, com paz no coração. Comecei orando obrigado, hoje eu estou orando com tranquilidade. É possível? Tudo na vida é assim. Seja para emagrecer, seja para você orar mais, seja para ler mais a Bíblia, seja para tratar melhor a esposa. Você começa fazendo as coisas de modo carnal, mas depois você vai fazer as coisas de modo espiritual. Meus irmãos, se você não pegar este feeling, se você não tiver esse feeling, você não vai terminar a sua jornada, filho. Preste atenção no que eu estou falando. Você não vai terminar. Você não termina.
Eu posso falar... Irmãos, eu tirei do microfone, tá? Então ela me respondeu sem constrangimento. Quanto tempo se ora pela mãe de Vanessa de Vene Valesca? Quanto tempo? Vocês sabem disso, não? Quanto tempo aqui? Se ora pela conversão da mãe. Veio Vanessa e Cláudio. Deus trouxe de volta Vene, Tâmara. No última celebração da casa pequena, Valesca entregou a vida a Jesus. Cadê Valesca? Está aqui? Está com a mãe no hospital. Foi batizado, os 3 filhos daquela mulher foram batizados. E nós tentamos, Cláudio tentou, todo mundo tenta evangelizar aquela mulher. A mulher está num modo natural. Só que não vai adiantar nem ser no carnal, ela tem que ser no modo espiritual. Como é que a gente vai conseguir? E oração das 15, oração. Essa semana, o acesso, você sabe o que é o acesso, soltou e não consegue mais pegar veia, pegar acesso. Foi fazer uma cirurgia, pegou o acesso, todo mundo que está no grupo de intercessão sabe, conseguiu pegar o acesso hoje, abriu uma vaga da internação, mas uma pessoa lá falou. Ela estava orando em voz alta: Senhor, Jesus, perdoa meus pecados, Jesus, perdoa meus pecados. Gritando durante a madrugada. Você sente o que é uma transição do natural que não tem Deus? Eu não sei em que pé ela está, mas essa mulher parece que vislumbrou o anjo da morte chegando, e o anjo da morte está chegando, Jesus, você não anda mais um passo, deixa ela gritar. Ela grita, clama, o Espírito Santo vai, transforma, entra na vida dela. Tem ainda um processo que a gente não sabe qual é. A gente sabe qual será, mas não sabe se será. Ou seja, a espiritualidade é este processo que tem que acontecer com a tua vida. Ou seja, por mais que a gente diga, marido, faça isso, esposa, faça isso, filho, faça isso, no fundo, você só fará se você for espiritual. Você só fará se você baixar a bola da sua carne. Vem aqui, por favor, casal. Vem aqui, casal. Sobe aqui, rapidinho. Rapidinho mesmo. Não vai levar 30 segundos um, 30 segundos outro. Começa por você, né? Porque lá no Éden começou pelo homem, não foi? Adão, onde estás? Boa noite, igreja. Vim aqui só falar algumas palavras, sem me demorar, senão passa a noite. E, como todos sabem, eu venho de um casamento, né, onde nós casamos, eu casei com Cláudia. E logo em seguida do casamento, eu passei a me pastorear. E coloquei eu como sendo o Senhor da minha vida. E como consequência, houveram muitas consequências desagradáveis na minha casa, na minha vida profissional e também no meu casamento, né? E eu venho aqui pedir perdão à igreja, à minha família, aos meus filhos, a qual também ainda tenho que acertar contas com os meus filhos, e a minha esposa, né, por conta dessa conduta rebelde que eu tive para com todos que me amam e continuaram me amando durante todo esse processo. Cláudia. Então não fale, ela não quer falar não. Boa noite, gente. Mais ou menos o que o Rodrigo falou, né? O Senhor nos chama para viver em propósito, né? De glorificar o nome dEle. E nesse período onde a gente deveria ter feito isso, a gente agiu pela própria carne. E eu não fiz aquele papel que o Senhor me chamou, né? De honrar a palavra de Deus diante da minha vida. De fazer com que as pessoas possam perceber o agir dEle, né? E levar o verdadeiro evangelho. Eu não cumpri o meu propósito e simplesmente agi pela carne. A gente se perdeu no caminho e deixou de agir como deveria.
Mas o Senhor alcançou as nossas vidas, né? E com o pastoreio da igreja, com o acompanhamento da liderança, do pastor, a gente vem encaminhando, né? O propósito de acertar nossa vida diante de Deus. Eu venho pedir perdão, porque eu realmente feri o corpo, né? Diante de toda a situação. A igreja sabe, né, que casaram, se afastaram novamente, e a igreja reconhece esse ato como um ato. Vocês viram verdade na fala dele, viram sinceridade, porque foi voluntário, tá? Eu falei, eu acho que vocês têm que pedir perdão, não precisa, pô, hoje mesmo. Não, mas não precisa, hoje mesmo, tá bom. Então vieram pedir perdão por uma conduta que feriu o corpo de Cristo. Essa atitude, queridos, é espiritual ou carnal? Fala para mim, espiritual ou carnal? Poderia ser religiosa se fosse manipulada por mim. Realmente. Mas como eu estava na frente de Vanessa e Cláudia, eles sabem muito bem. Foi religiosa, varão? Foi voluntária da parte deles. A igreja quer perdoar? Pode levantar a mão assim? Amém. Aplauda o Senhor por isso. Em muito, muito breve, eles vão estar novamente juntos, coisa dos próximos dias. E a gente, nesse momento, a gente vai fazer uma oração. Mas antes a gente precisa conversar com os filhos. Eles precisam conversar com os filhos. Eu vou fazer amanhã de tarde. E aí, conversado com os filhos, aí a gente ora. E se for o caso, filma e bota no grupo Ágape, para que a igreja seja partícipe de algo que é feito espiritual. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe. Obrigado, querido. Por que eu coloquei essas coisas aqui, queridos? Porque eu quero encerrar a nossa macro. Veja só, no momento em que eu tomo uma atitude do meu temperamento, com a minha própria cabeça, aquilo se chama carne. Algumas vezes ninguém vai ver, algumas vezes não vai ter consequências diretas. Você achou, não acredito nesse negócio, não. Ninguém ficou sabendo, uma coisa interna da sua casa, você mentiu. Você brigou com o guarda lá na rua, ninguém vai ficar sabendo. Só que eu briguei com minha esposa na frente dos meus filhos. Já deixei um dano ali. Aí depois eu quero consertar aquele dano, só que agora, para eu consertar aquele dano naquele lá, eu tenho que perdoar. E para pedir perdão. E para pedir perdão, eu tenho que ser espiritual. E para eu reconhecer, eu tenho que ser espiritual. Porque para lembrar do pecado, todo mundo lembra. Não precisa nem ser crente para lembrar. Mas para reconhecer, você tem que ser espiritual. Porque se for carnal, eu falei, eu não vou não. Eu não vou pedir perdão não. Eles vão me ver e não sei o quê. Não pede. Eu não estou obrigado, ninguém é obrigado a fazer nada. Tudo maior de idade. É tudo livre. Agora eu acho que vocês feriram o corpo de Cristo. Ele fala, não, eu feri mesmo. Quem falou foi Cláudio, eu feri. Pum, falou. Por que isso, irmãos? Você sabe quando é que é religião? Quando tem medo envolvido. Você sabe quando é religião? Quando a pessoa faz um negócio e ganha mérito naquilo. Aí tem religião. Porque está vendendo fé e conquistando fama, conquistando posição. Aí tem religião. Mas quando a pessoa está descendo e seguindo o caminho da cruz do Calvário e matando o seu eu, aí a carne começa a morrer, o espírito começa a vivificar. Irmãos, eu gostaria de ter palavras para ensinar essas coisas, mas eu não sei ensinar porque é muito profundo. Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito que é o contrário à carne, eles estão em conflito um contra o outro, de modo que não fazem o que desejam. Quer dizer, você quer o casamento feliz, mas faz o contrário. Você quer obedecer, mas obedece o contrário. Está escrito em vermelho aí, vocês não fazem o que desejam, porque tem um conflito aí. Se você, olha que diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo dessa lei, tem que fazer. Você está liberto. Não existe pecado que destrua casamento se você anda no Espírito. Não existe comportamento que você não possa restaurar seus filhos se você anda no Espírito. Ah, mas é difícil para mim. Não estou falando que é difícil, eu estou falando que é impossível. A vida cristã não é difícil, ela é impossível.
Porque a vida cristã, a vida de judaísmo é possível. A vida de budismo é possível. A vida do espiritismo é possível. A vida do catolicismo é possível. A vida do evangélico é possível. Mas a vida cristã é impossível. Porque a vida cristã, o eu tem que morrer. A carne tem que ser crucificada. Você precisa compreender isso, e senão não adianta a igreja ensinar você e você não ser espiritual. Você é uma pessoa que está no meio, mas não é espiritual. Espiritual significa Espírito Santo. É fácil ser guiado pelo Espírito? Meus irmãos, quem viveu uma vida desregrada, por exemplo, nas drogas, na prostituição, só tem um jeito de ele ser um cristão espiritual: conversão radical. Radical. Não toca mais em álcool, vive com a sua mulher em santidade e vive uma vida regrada espiritual. Para uma pessoa que foi religiosa coroinha, ia na missa, não sei o que acontece? Ele estruturou sua vida toda na base do conta corrente. Quanto mais ele mais faz, mais ele tem moral com Deus. Rapaz, para o cara se livrar disso, eu acho que isso é mais difícil que se livrar das drogas. Porque ele tem motivos de dizer: mas eu fui honesto mesmo? Mas eu andei direito mesmo? Por que isso não conta para Deus, se Deus quer isso de mim? Só que isso se chama na Bíblia obra morta. E a Bíblia fala para a gente ter que se arrepender das obras mortas. Aquelas obras que você fez e quis ganhar crédito diante de Deus. Isso é nojo diante de Deus. A Bíblia fala isso em Isaías capítulo 1, verso 13, 14, 15. Eu não aguento as suas assembleias solenes. Eu não aguento, eu tenho nojo do seu sacrifício. Quem fala isso é Deus. Porque quando você apresenta uma obra e tira proveito dela, Deus sente o fedor dessas coisas. E eu não estou dizendo com isso que eu tenho opinião. Eu não tenho opinião porque eu vim de religião, eu vim de um lar cristão. Para eu me livrar da religião, haja cruz, meu irmão. Para eu tirar da minha cabeça o mérito. Eu nunca fiz. Graças a Deus que na hora que você cai, você levanta e você fala: ufa, nunca mais eu me aponto em cima de mim mesmo. Nunca mais eu me valorizo em cima do que eu sou. Eu vou me fiar na graça do Senhor, no sangue de Jesus, na graça perdoadora. Aí você acaba de se enfiar em seu próprio equilíbrio, em sua própria força, em sua própria condição. Por isso que eu quero dar essa advertência e encerrar essa noite aqui agora. O axioma número 3 e eu encerro. A luta espiritual entre nossa natureza, a luta é espiritual entre nossa natureza carnal e o espírito. Por isso andar no Espírito. O querer, a vontade é a bússola. Você quer ser discípulo de Jesus? Eu vou te dar as ferramentas, porque quando eu sair daqui, eu vou fazer a mesma jornada que você exatamente. Irmãos, eu tenho que admirar Tati. Tati vai voltar sábado de manhã para São José dos Campos. E ela falando com Fernanda: Fernanda, eu não quero perder isso, Fernanda, eu quero isso. Tem que ter videira lá em São José dos Campos. Eu não quero perder o discípulo. Aí fez toda uma engenharia para poder manter o quê? Os canais de provisão espiritual para se manter espiritual. Agora, uma pessoa, parece que ela vem para aqui e volta para eu poder contar isso e você aprender. Você que está aqui. Comida farta, a hora que quiser vai na casa do pastor, está lá, bate na porta, entra, conversa meia hora, vai embora. Se manda 1h30 da manhã, toca o telefone, está do lado da minha cama lá e não está no silencioso, tu encontra o pastor. Quer dizer, tem fartura, tem liberdade, tem acesso a Lucas, tem acesso a casal, tem acesso a tudo. Mas a sua parte não faz. Mas a sua cruz não crucifica. Mas a sua busca tu não faz. Você sabe de um pecado, sabe de uma prática e não vai atrás de resolvê-la? Você vai ser salvo quando? Nunca. Você está se enganando. O crescimento espiritual é espiritual, não é frequentando, é resolvendo. A luta não é o tom da música, o volume do microfone. A luta é dentro de você para acabar de olhar bunda de mulher, de olhar pornografia.
Hoje eu estou na reunião de um grupo de pastores. Um grupo, vocês sabem, do grupo Falo Direto. E eu comecei a falar um pouquinho de casamento, não sei o quê. De repente, um pastor me puxa no privado e fala assim: pastor, como é que faz para resolver problema de casamento grave? Aí eu falei: normalmente tem que ouvir as duas partes. Aí ele fez: não, é porque minha esposa disse que vai se separar de mim. Eu falei: rapaz, é bastante sério isso. O que será? Ele fez assim: porque ela me pegou nos meus históricos, tudo em pornografia, 6 dias, e ela disse que não quer mais a minha pessoa. Aí eu respondi exatamente assim: meu querido, tem que chegar à raiz disso, porque a pornografia ela tem outros desdobramentos: passividade, culpa, relacionamentos distorcidos, e ela provavelmente ela não está zangada com a pornografia, e sim com os outros frutos. Eu nem disse que ele que se pedisse perdão nem nada. Aí ele fez assim, e é exatamente isso. E além do que, ela está raciocinando que foi preterida por uma outra pessoa imaginária. Eu falei tudo assim, puf, né? Para um pastor. Aí ele falou: pastor, o que eu faço na minha vida? Tem que buscar a raiz. A raiz, ele disse: eu sou viciado desde os 6 anos de idade. Ou seja, é pastor, mas não é espiritual. E o que eu desejo aqui? Eu desejo que você passe a viver pelo Espírito, senão o ministério não serviu para você. Cantou a música, mas não atingiu você. Mas calma lá, eu fiz minha parte. Porque atingiu ele, porque não atingiu você. Então, o problema não está no recurso, está na sua resposta ao recurso. Então, se você tem uma demanda específica, não estou falando de pornografia, não. Se tem um caso que aconteceu hoje. Eu encerro aqui. Se você tem uma demanda, seja qual for a demanda, meu irmão, ela te impede de ser espiritual, portanto, você é carnal. Ela vai te tirar do céu mais dia menos dia, tenha certeza disso. Você não termina a sua jornada. Porque a carne tem poder. A carne luta contra o espírito, então ela tem poder. Ela sabe driblar você. Ela sabe encontrar mecanismo para te driblar. Por isso que essa noite eu queria que a gente fizesse um clamor. Você fizesse um clamor pela sua vida. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Eu não quero nenhuma pedrinha na minha frente. Eu não quero uma coisa que eu digo que eu vou obedecer, não obedeço, viro mentiroso e desobediente, pecaminoso. Eu não quero. Pense em dívida. Quantas dívidas você vai rolando, enrolando. Pense em o que seja. Venceu você, você é escravo disso. Venceu você, você é escravo disso. E se você é escravo disso, se você é escrava da sua raiva de seu filho, você é uma pessoa carnal, você não será salva. Não vai terminar a carreira. Queria que você ficasse de pé nesse momento. E a gente vai fazer, sabe o quê, irmãos? Se um casal veio aqui dar exemplo de quebrantamento e humildade, e com isso ensinou a igreja, é hora de você se quebrantar na presença do Senhor. Esse casal veio aqui, não jogou para a galera, eles ainda vão conversar com os filhos, tem um longo caminho pela frente, mas eu, junto com o Cláudio, Vanessa, enfim, estamos conduzindo para que seja um caminho espiritual. E o que é que você hoje vai fazer no seu clamor por você? Eu quero orar por você. Se você quiser vir à frente, você vem, mas é hora de quebrantamento. É hora de dizer: Jesus tem compaixão da minha vida. Eu não quero ser guiado pelo meu temperamento, nem pelas minhas memórias, nem pela minha mãe e pelo jeito que eu fui educado. Jesus, eu sou teu, liberta-me dessas coisas. Mesmo que você ache que para ser liberto terá que mudar a sua maneira de ser, mas não importa. Agora é hora de clamar, pedir a Deus libertação de verdade. Conversão, vida plena. Em nome de Jesus. Fecha seus olhos, nós vamos orar. Se quiser dobrar o seu joelho aí, dobre. Se quiser vir à frente, se consagrar ao Senhor, venha. Mas você não pode mais ser refém do que você tem sido refém. Você não pode mais ser escravo do que tem sido escravo. Nem que seja da maledicência, você não pode mais ser escravo disso.
Você tem que ser liberto. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. O recurso já está em você. Você já tem um recurso. Não há dificuldade. O mesmo caminho seu, eu faço. Todo mundo está na mesma pegada. Então nós vamos orar em nome de Jesus. Jesus querido. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O que a gente tem a fazer aqui, Jesus, é clamar para o intercessor. Clamar para o advogado. Jesus, nosso advogado. Nós estamos aqui esta noite, Jesus. Em que condição, Senhor? Fiados em quê? Baseados em quê, senão no sangue de Jesus? Baseados em quê, senão na graça salvadora? Baseados em quê, senão no perdão? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Senhor, se eu atender a iniquidade, quem subsistirá? Senhor, nós atendemos a muitas iniquidades, a muitos pensamentos repetitivos, coisas que já foram ministradas, mas que continuam sendo ditas com a boca, ditas a filhos, ditas a maridos, ditas a pai, ditas sobre igreja, ditas sobre fulano, sobre líder. Jesus, passa do sangue esta noite sobre nós. Jesus, passa do sangue sobre nós. Assim como nos umbrais das portas, aquele molho de coentro serviu para aspergir nas umbrais das portas do sangue que impediu a morte. Nós, com a nossa boca, nós colocamos o sangue de Jesus sobre nós mesmos, clamando isto, para que haja um perdão sobre nós, para que haja uma graça salvadora, libertadora derramada aqui sobre nós, para que esta graça, Senhor, quebre cadeias de pecados, de hábitos, de crenças que eu sou assim mesmo, eu aprendi assim, as coisas são assim. Não, Senhor, as suas coisas são do teu jeito, Jesus. E nós queremos esta hora, além de pedir perdão, de clamar o sangue, nós queremos dizer, Senhor, sim para o Senhor. Sim para o teu jeito. Sim para a tua palavra. Sim para o oleiro. Sim para o oleiro. Oleiro santo, toma este vaso. Toma o vaso de Tati nas tuas mãos, Jesus. Enche ela com teu espírito ao descer para São José dos Campos. Mas não somente ela, Rodrigo e Cláudia. Mas não somente Rodrigo e Cláudia, Cristóvão, mas não somente Fernanda também. Fernando, Ângela. Senhor, enche com teu espírito. Espírito Santo, nós não vamos nos mover no temperamento, nós não vamos nos mover na inteligência, nós queremos nos mover no espírito. Nós queremos nos mover nos moldes da palavra. Espírito Santo, por favor, faça isso em cada vida. Aquele Senhor que tem o hábito de usar a sua boca de forma torpe, passa agora do sangue sobre a sua boca. Pai, em nome de Jesus, que vive reclamando, passa agora do sangue sobre esta língua, Jesus, esta língua. Aquele Senhor que usa o seu corpo de modo indevido, aquele que expõe os seus olhos à imundícia, meu Deus, passa do sangue sobre estes olhos, limpa. Jesus, que esta igreja seja uma igreja guiada pelo teu Espírito. Que haja uma graça que guia, que haja uma graça que Senhor, que orienta, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensina a renunciar às paixões. Espírito Santo, ensina a renunciar. Ensina a acordar de madrugada, ensina a ler Bíblia esse povo. Espírito Santo, ensina a orar em línguas, faz que essas bocas sejam bocas que orem em profecia em línguas. Espírito Santo, essas bocas não são minhas, elas são tuas, essas bocas foram compradas. Elas foram compradas. Esses lares não serão lares bem instruídos pela minha família dos casais, pelo Ministério de Família. Estes lares serão lares regidos pelo Espírito Santo. Toma esses ensinos, Espírito Santo, e os aplique em cada casal, Pai, por favor. Traz humildade ao marido, traz sujeição e submissão à esposa, traz, Senhor, submissão a filhos.
Em nome de Jesus. O que a gente pode fazer isso, Jesus? Te pedir, te clamar em nome de Jesus. A gente não pode fazer mais nada, mas tu podes fazer tudo isso que nós pedimos. E muito mais além daquilo que pedimos. E muito mais além daquilo que pensamos. Nenhum de nós, Senhor, tem rótulo religioso. Nenhum de nós está competindo com ninguém. Todos nós lutamos, Senhor, contra a carne, com a ajuda do Teu Espírito. Toma nossas vidas. E por fim eu oro pela mãe de Vanessa, de Vene, de Valesca, que está no hospital. Jesus, completa esta obra na vida dela. E vai lá, Senhor, naquele leito. Fala com ela, Senhor. Transforma aquela vida natural em uma vida espiritual. Entra ali, Espírito Santo. Tu podes fazer isso, assim com os demais. Jesus, com aquele que está ouvindo aqui, que está se recebendo esta oração em sua casa, Jesus. Faz isso também. Faz isso também, Senhor. Transforma vidas, transforma atitudes, transforma rebeldia em doçura. Transforma, meu Deus, resistência em parceria. Oh, Senhor, transforma, Senhor, Senhor, aquela atitude, meu Deus, avarenta, transforma em generosidade. Transforma, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você tem o Espírito Santo, querido, você que veio à frente, você que está aí onde está, você tem o Espírito Santo. Sem Ele, você nem entenderia o que você ouviu hoje. Ele já está com você. Conte com a parceria dele. Aleluia. O Senhor é contigo. A sua luta é a minha luta, porque terminou aqui. Começa a nossa luta para andar no Espírito e não na carne. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Até o próximo domingo, se Deus permitir.